Vitor até teve que sair, ele me pediu para que a gente intercedesse por ela neste momento. E nessa oração quero aproveitar e fazer também a oração da família. E que o Senhor possa abençoar a tua vida e possa te dar vitória em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai querido, Deus santo, Deus eterno, neste momento, nesta noite, nós estamos aqui, ó Deus amado, diante da tua presença, neste altar, e usamos, ó Pai, essa tribuna nesta hora, neste momento, e entramos em tua presença e te pedimos que o Senhor venha nessa noite na vida do teu servo e na vida da tua serva, entrando com a tua providência, com a tua graça, estendendo as tuas mãos e operando, meu Pai, daquilo que mesmo o Senhor sempre faz nas nossas vidas. Estenda nesta noite as tuas mãos, que este homem, que esta mulher seja tocada nesta noite pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que todo o embaraço, que todo o embrólio, que todas as artimanhas do inferno, que todas as setas do adversário, elas sejam agora, Pai, vencidas neste lugar, através do teu nome santo. Ó Cristo amado, nós clamamos agora, intercedemos agora pela vida da tua filha, a irmã Maria Tereza, mãe do Vitor. Senhor, visite ela agora, Pai. Ó Deus amado, visite ela neste momento, Deus, e entra, meu Pai, aleluia, com o teu poder e com a tua graça. Estenda neste momento, repreenda a enfermidade, repreenda o mal, repreenda a obra que não pertence, não vem do Senhor, Pai, e dê a tua vitória, é o que nós te pedimos nesta hora. Pai, eu oro também pela vida da minha irmã, a Miriam. Senhor, eu coloco ela nas tuas mãos neste momento, Pai. Estenda, Deus, agora sobre a vida dela, Pai. Ó Deus amado, a tua mão e guarde, Senhor, esteja guardando a vida da tua filha. Eu clamo e oro nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, o capítulo 6 e o verso 41. Amém? Segunda Crônicas, capítulo de número 6, e somente o verso 41. Aleluia, glória a Deus. Segunda Crônicas, para quem não achou, capítulo de número 6, o verso 41. Eu quero falar nessa noite sobre um símbolo que foi muito importante, dado por Deus ao povo de Israel. Este foi do tabernáculo, o primeiro móvel que Deus ordenou que se construísse, como símbolo de, não de adoração, mas como um símbolo da presença de Deus. Porque a adoração a Deus, ela não está em objetos, ela não está em amuletos. A adoração a Deus está dentro do nosso coração. E eu quero liberar uma palavra nessa noite para o teu coração. Aleluia. Deus, Ele vai tirar a angústia que está dentro dele. Deus vai tirar a dor que está dentro dele e vai colocar a adoração dentro do teu coração nesta noite. Porque a Bíblia diz que é dessas pessoas que Deus está procurando, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Acharam? 2 Crônicas, capítulo 6, o verso 41. Olha o que diz o texto: levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam revestidos de salvação, e os teus santos se alegrem pelo seu bem. Amém? Toma o seu assento. Deus abençoe a sua vida.
Sou grato a Deus por estarmos aqui nessa noite, neste lugar. E a cada vez que aqui chegamos, sentimos a graça e a misericórdia do nosso Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o ato de trazer a arca. Amém? É um ato. O ato de trazer a arca. Era um elemento que fazia parte da adoração. Que arca é essa? A Bíblia diz, lá no livro do Êxodo, que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo era o quê? Era uma congregação, como nós estamos aqui, só que não era de alvenaria. Ela era desmontável. Era feita de cortinas, de véus, de peles, madeira e outros artefatos. E Deus disse: olha, eu vou te dar um modelo. Eu vou colocar este modelo no seu coração e vou levantar pessoas para te ajudarem. E essas pessoas que forem levantadas, eu darei a elas sabedoria. A sabedoria, ela vem da parte de Deus, ela vem da presença de Deus. E interessante que Deus ele manda ali Moisés, ele pegar madeira de acácia. E aquela madeira, ele tinha que revestir ela por dentro e por fora de ouro. E ali daquela madeira era feito um baú. Foi feito um baú, um caixote. Aquele caixote foi feito nele argolas. E tudo era de madeira, coberto com o ouro puro. Naquelas argolas do lado daquele caixote foi feito também varais. E Deus manda Moisés ele fazer uma tampa para aquela caixa. Antes era um caixote, era uma caixa, era um baú. E Deus vai e manda construir uma tampa. E a tampa foi de ouro maciço. E no ouro, na mesma base da tampa, foi fundido 2 querubins. E Deus disse: olha, essa arca vai ter um nome. E o nome dela vai ser Arca do Testemunho, também conhecida como Arca da Aliança. E aquela arca, ela não foi feita sem propósito. Havia um propósito na arca. Deus mandou colocar 3 elementos dentro da arca. O primeiro elemento foi as segundas tábuas da lei. Porque as 2 primeiras, quando Moisés chegou e viu o bezerro, ele quebrou aquelas tábuas. E a aliança com Deus, a palavra, a lei de Deus, ela não pode ser quebrada. Mas o pecado faz com que a lei de Deus seja quebrada nas nossas vidas. Então Deus ordenou, quando deu para Moisés as segundas tábuas dos 10 mandamentos, Deus ordenou: pegue essas tábuas e você vai lá na arca que eu mandei você construir de ouro puro e de madeira, e coloque essas tábuas dentro desta arca. E Moisés assim o fez, pegou as tábuas e colocou dentro daquele caixote chamado Arca da Aliança. O segundo elemento que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca foi a vara de Arão. Lembra da vara de Arão? O povo estava questionando Moisés, porque o sumo sacerdote era o seu irmão Arão. Só que quem tinha chamado o Moisés e o Arão foi o próprio Deus. Mas o povo começou: olha, Moisés, só tem gente da tua família aí,
Não tinha só gente da família de Moisés. Tinha gente que Deus havia determinado. E Deus, ele escolhe quem ele quer. Mas a nação de Israel não aceitou. E nessa hora, quando não há o aceite do homem, precisa acontecer a manifestação da glória de Deus. A aprovação de Deus vem pela obediência. E Arão estava na obediência. Moisés estava no impasse. E como sair desse impasse? Havia só uma saída: clamar a Deus e pedir a resposta de Deus. Naquele impasse, Moisés ele vai para a tenda do encontro, porque ele, antes de construir o tabernáculo, ele fez um lugar aonde ele falava com Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: você precisa ter um lugar aonde você fala com Deus. Amém? Você tem que ter os seus momentos a sós com Deus. Você tem que ter, aleluia, a sua intimidade com Deus. Deixa um pouquinho de lado a rede social, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Deixa um pouquinho de lado lá, aleluia, e vai no lugarzinho e se separe com Deus. E ore aqueles minutos com o Senhor. Moisés então vai e clama a Deus: Senhor, há um impasse. Ei, irmã, ei, irmão, tem uma maneira de você vencer os seus impasses, as suas dúvidas, as suas perguntas. Aleluia. Você vence através do poder da oração. É simples assim. Pastor, mas é só isso? É só orar? Deus disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. É como se Deus estivesse falando nessa noite ao meu e ao teu coração. Igreja do Jardim Marinês, na adversidade, clama a mim. Na luta, clame a mim, e eu vou te responder. E Deus então manda Moisés dar a resposta, o caminho. Se você está sem direção, se entrou dentro dessa congregação sem direção, aleluia, Deus está aqui para direcionar os seus passos. Deus está aqui para pegar na tua mão, assim como diz o Isaías 45: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. Diante daquele impasse, Deus dá uma saída para Moisés: Moisés, vá diante da congregação e chame os cabeças da casa de Israel, e cada um deles escolhe um homem. E pela casa de Levi seja escolhido Arão. Cada um pegue uma vara. Aleluia. Cada um pegue uma vara. E ali, aquela vara ela vai vir sem as folhas, sem nada. Tragam essas varas, 12 varas, 12 homens, representando as tribos de Israel. Tinha pela casa de Judá, pela casa de Levi, pela casa de Naftali, Zebulon, Manassés, cada homem representando. Por quê? Porque eles questionaram a autoridade de Moisés. Mas Moisés ele andava na direção do Espírito Santo de Deus. E aquele que anda na direção do Espírito Santo de Deus, ele não é confundido. Ele não perde a batalha, e Deus intervém na adversidade. E Deus dá algo tremendo para aqueles 12 homens. Ordena Moisés, dizendo: Moisés, cada um traga uma vara da mesma planta, aleluia, da amendoeira. Cada um traga do mesmo tamanho, talvez até na mesma planta, não tem problema, mas traga, porque eu vou fazer diferença na vida daquele que eu chamei. Você quer ver Deus fazer diferença na sua vida? Seja fiel a Ele. Aleluia. Aí cada um estava lá com a vara. A ordem foi: vão lá no deserto e enterre a vara. E nós estamos falando de um deserto que chovia 40 dias no ano.
Havia uma escassez de água tremenda, não havia planta, não havia como germinar, mas havia um Deus que andava com Israel no deserto. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, neste lugar, eu não sei como está o seu deserto, mas eu quero te informar que há um Deus nessa noite, neste lugar, que anda com o homem no deserto e dá vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vão lá e coloque a vara enterrada e a vara do homem que florescer. Todos saberão que este homem foi o que eu escolhi para ser sacerdote em Israel. E aí eles se animaram, porque as probabilidades eram iguais, as condições eram as mesmas, eram varas, eram areia, era um deserto, eram homens, mas havia uma diferença, e é essa diferença que faz toda a diferença na nossa vida. Presença de Deus está no propósito e na confiança do Senhor. Arão sabia que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus se revelou a ele. E o homem e a mulher que andam na direção do Senhor, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles foram para as suas casas, e aquelas varas ficaram enterradas na areia do deserto. A tendência era murchar e morrer, porque não havia vida, não havia como ter vida. Aquela areia era estéril, mas ali estava quem mandou, e aquele que ordenou, aleluia, era poderoso para trazer vida naquela condição estéril. Foram para suas casas, e no outro dia voltaram e se apresentaram diante de Moisés, e todo mundo na expectativa, os de Zebulon, os de Naftali, aleluia, os de Gade, os de Judá, todo mundo na expectativa, e cada um então foi lá ordenado para que tirassem, porque a palavra é: a vara, aleluia, que florescer, a vara que tiver vida, vai ser o sinal que o homem foi escolhido pelo Senhor. E começaram a tirar. Quando Judá tira a vara, ela estava pior do que ele havia colocado. Quando os outros 11 tiram, as suas varas estavam piores do que quando o haviam colocado. Moisés, ele chama Arão, e a glória de Deus já estava ali, porque Deus, ele trabalha e nós não vemos. Deus opera um milagre e nós não contemplamos. Deus está à frente, porque a Bíblia diz assim: ele saiu para vencer, e ele já saiu vencedor. Quando você pensa que Deus, ele saiu para vencer, aleluia, lá na frente, nós já estamos cantando o hino da vitória. O diabo está te segurando aqui, aleluia, o Espírito de Deus, ele vem, te libera, e quando você chega lá, Deus já te deu vitória. Porque os céus não estão parados, os céus estão em movimento. Aleluia. Os céus estão em movimento. Quando Arão, ele chega lá, ele pega a vara, e quando ele puxa, a Bíblia diz que a vara havia florescido, aleluia, e ainda deu amêndoas, porque o ministério na vida de um homem e de uma mulher de Deus é para dar fruto, aleluia. Ele é, aleluia, a videira verdadeira, e nós somos os ramos que veio para frutificar. Quando todos olharam e viram a vara de Arão florida, com vida, todos entenderam, aleluia, que Deus estava na vida de Arão para o ministério sacerdotal. E quando Deus, ele entra na causa, ele cala a boca dos adversários. Quando Deus, ele entra, resolve o problema, ele coloca o inimigo envergonhado. É ele quem exalta o seu povo, é ele quem exalta aquele que nele crê. Então Deus fala a Moisés: pegue a vara de Arão e coloque dentro da arca da aliança. Foi o segundo
elemento colocado lá, ou o segundo material. O primeiro foi as tábuas da lei, e o segundo, a vara de Arão. Aí Deus fala: tem mais um objeto, tem mais um. Você vai pegar um pote, uma medida, e quando o maná cair pela manhã, você vai lá e colhe o maná, e coloque o maná dentro deste pote. E você pega esse pote e entra lá e deposita dentro da arca da aliança. Interessante, aquele pote, aquele maná, ele durou 40 anos, enquanto a nação de Israel andou peregrina no deserto. E é tão interessante, irmão, quando nós estamos dentro da arca, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos guardados pelo Senhor, porque o maná, ele tinha uma peculiaridade: ele não podia ser colhido em quantidades grandes, porque o maná era para cada dia. Se alguém colhesse o maná e fosse guardar lá na despensa, no outro dia tinha bicho. Mas o maná que representa o homem, a mulher de Deus, que está guardado no Senhor, e ele não vai perecer, porque ele permanece para sempre na presença do Senhor. Então fecha aqueles elementos: lei, ministério e palavra. É o alimento de Deus para a nossa vida. Então o homem, para ele ser pleno, um homem para ser templo do Espírito de Deus, ele tem que ter esses elementos. Ele tem que ter a lei de Deus, ele tem que ter a vara de Arão, que é o ministério, é o sacerdócio, é o servir a Deus, e ele precisa se alimentar da própria palavra, que é a palavra do Senhor. Pronto, fechou a tampa daquela caixa, e aquela caixa, então, Deus deu nome a ela de Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança. Terminou o tabernáculo no deserto. Aí os sacerdotes, juntamente com os levitas, pegaram a arca, colocaram nos ombros e adentraram no tabernáculo. E lá fora havia uma coluna de fogo. Deus estava numa coluna de fogo. E Deus, ele faz a transferência da sua presença, da sua glória, para dentro do tabernáculo. Hoje esse tabernáculo sou eu e é você, minha irmã. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou aqui de fora. Talvez você não deixou ele entrar ainda, mas ele está gritando: eu estou de fora e o meu fogo quer entrar dentro do tabernáculo, que é o teu corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando os sacerdotes chegam, não havia bancos como nós temos aqui. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha cadeira nos púlpitos. Havia alguns elementos dentro do tabernáculo. Lá fora tinha o altar, onde se imolava e fazia o sacrifício e as ofertas queimadas a Deus. Tinha a pia, onde se lavava. Entrava para dentro, tinha o menorá, onde iluminava todo aquele local. E ele tinha 7 castiçais, e nos 7 castiçais tinha 7 lâmpadas. Havia a mesa da proposição, aleluia, a mesa dos pães asmos, uma cortina nesse local. E aqui onde eu estou era o lugar santo do santo. Os sacerdotes entraram naquele dia, do dia de consagrar. Eles terminaram a construção do tabernáculo, e a glória de Deus era tão grande, Deus estava tão ansioso lá naquela tocha de fogo. Ele estava ansioso, porque no momento que consagrasse aquele local, no momento que dissesse Arão: vem, Senhor, tu e a arca da tua aliança, e vem e toma o teu lugar que é de direito. Quando ele consagrasse aquele local, Deus sairia e vinha e se manifestava em cima daquela caixa chamado a Arca da Aliança. Interessante que depois da consagração,
nenhum ser humano podia entrar de qualquer maneira ali naquele local. Só tinha duas situações que poderiam fazer aquela arca ser acessada por um ser humano: no dia do perdão, no dia de Kippur, aonde se fazia a confissão pelos pecados, e o sumo sacerdote entrava dentro daquele local e fazia expiação pela nação de Israel. Ou então no momento em que a coluna levantava e o povo tinha que partir daquele acampamento que eles estavam. Só isso, nenhuma outra pessoa. E hoje nós temos um grande privilégio. Você entra dentro da casa de Deus, você entra na presença do Senhor e não morre, mas você vive, porque Deus é vida e vida com abundância. E Ele quer que você viva, e Ele quer que você tenha vida. No dia do perdão, o sumo sacerdote, ele cumpriu um ritual, fazia oferta, aleluia, lá fora. Ele entrava com a bacia de sangue dentro da congregação. Todos os preparativos já tinham sido feitos, as ofertas, os incensos, o fogo estava ardendo no altar. Então ele entrava, e quando ele chegava nesse lugar, ele não dava as costas para Deus. Não se podia dar as costas para o Senhor. Ele entrava, contava 7 passos, ele ficava diante da arca da aliança, e ele via, a glória de Deus estava ali em cima, aleluia, do propiciatório, que era a tampa da caixa da arca da aliança. A glória de Deus se manifestava lá. Ele não tinha força para olhar, mas ele entrava, fazia oferta e falava: Deus, perdoa o nosso pecado. Se houvermos pecado contra ti, se tivermos falhado contra o Senhor, lembra-te da tua promessa e da tua misericórdia. Foi feito o ritual, foi feito o sacrifício, foi feito tudo aquilo que o Senhor, aleluia, ordenou. E naquele dia, Deus, ele perdoava o seu povo, se alegrava com a congregação de Israel, olhava para o seu povo e conhecia Israel. Na sua volta, ele não saía. Talvez a arca estava aqui nesse lugar. Ele não saía assim de costa. Ele, da mesma maneira que estava, ele dava os mesmos 7 passos para trás. A cortina chegava nas suas costas e ele saía, aleluia, com a maior alegria. Por quê? Porque ele sabia que ele não morreu. Se ele não havia morrido, é porque Deus havia perdoado a nação de Israel. Olhado para o sacerdote, viu nele santidade e a representação da glória de Deus. Então naquele tempo era tremendo para ser um adorador, porque a lei ela era muito complexa. Hoje não, nós entramos no santuário pelo novo e vivo caminho, que é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a arca sempre tem uma história. Quando foi para passar o Jordão, Deus ordenou a Josué: Josué, chame os sacerdotes, os levitas da casa do Senhor, coloque sobre os seus ombros a arca da aliança e vão em direção ao rio Jordão. E quando os sacerdotes tocarem com seus pés, e isso é um ato profético. E muitas das vezes você, minha irmã, meu irmão, está precisando viver atos proféticos, está precisando viver vida profética. E Deus disse: olha, quando os sacerdotes tocarem com as plantas dos pés na água do Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão estava tão cheio que ele estava transbordando nas suas vazantes. Era uma impossibilidade de passar mais ou menos 2 milhões de pessoas. Casa, já pensou? 2 milhões de pessoas. Vasilha, geladeira, fogão, armário, mala, colchão. Pensou passar esse trem? Fosse de barco, irmão, até hoje estava atravessando. Nós pensamos uma coisa, mas Deus está trabalhando totalmente diferente.
Deus está trabalhando totalmente diferente. Quando pisaram os sacerdotes a planta dos seus pés sobre o rio Jordão, a Bíblia diz que subiu uma parede de água. Das águas que vinham de cima na corredeira, elas subiram e pararam com uma muralha. E as águas que estavam de cá, elas foram embora. De sorte que aqui estava seco e aqui havia o que? Uma parede de água. Por quê? Aleluia, havia um ato profético. E quando Deus ele olha para a terra, quando Deus ele olha para a nossa vida, quando Deus ele olha para a nossa causa e não vê murmuração, aleluia, e não vê, aleluia, rebeldia, e não vê, aleluia, situações adversas, mas quando ele olha para nós e vê obediência, aleluia, ele vê fé no nosso coração, ele então começa a ministrar sinais e maravilhas da nossa vida. Deus olhou e falou: nossa, está fazendo tudo certinho, está aqui a arca, está o sacerdote, a arca está no ombro, todo mundo santificou, aleluia, eu vou manifestar a minha glória sobre a nação de Israel. Irmão, passaram em seco novamente. Quem faz isso? Só Deus. Só Deus tem poder de fazer essa obra. E o primeiro lugar onde Israel acampou, já na terra da promessa, foi o acampamento de Gilgal, que foi a base, aleluia, do exército de Israel para conquistar toda a terra de Canaã. Deus fala a Josué: cada homem da tribo pegue uma pedra e passando do outro lado, faça um memorial, para que quando seus filhos perguntarem: que montura de pedra é essa? Vocês dirão: Deus dividiu as águas do Jordão e o seu povo passou para o outro lado. Deus não quer que você viva estagnado. Deus não quer que você viva parado. Deus não quer que você viva nessa mesma condição. Deus quer que você caminhe e vença. Se não está caminhando, se não está vencendo, é porque algo está errado. Aleluia. Chega no tempo dos juízes, a terra já havia sido conquistada, e chega no tempo dos juízes, e naquele tempo quem estava julgando Israel era um sacerdote. Ele fazia a dupla função, porque o reino ainda era teocrático, era Deus exercendo o governo através de representantes do ministério, do sacerdócio. E o sacerdote era o sacerdote Eli. Só que aquele povo já tinha perdido. Olha, irmão, a Bíblia diz assim: desejo demorado enfraquece o coração, mas desejo cumprido é árvore de vida. O que é isso, pastor? Você tem uma promessa, passa um ano, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não acontece, o teu coração vai desfalecendo. E o não acontecer não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Israel era para ter entrado na terra prometida 3 meses depois, não entrou porque não acreditaram, não confiaram em Deus e não obedeceram a sua palavra. Então muitas vezes o problema da dificuldade somos nós que estamos causando. Como, pastor? Nos distanciando de Deus. E o distanciamento de Deus, ele é gradativo, imperceptível, mas letal na vida de um homem. Você não percebe que está distanciando de Deus, mas se você parar e começar a meditar, porque a Bíblia diz: pare e sonde os seus caminhos. O que é sondar os caminhos? É você parar e falar: como que está a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha jornada na terra? Eu não acredito que você veio na terra simplesmente para passar nessa terra. Você veio aqui para fazer a diferença. E qual é a diferença? De vidas, de pessoas verem em você a glória de Deus. Pessoas olharem para você e enxergarem o céu. Enxergar que existe um Deus que é poderoso e que o ama incondicionalmente.
Você tem um propósito nessa terra. Há um projeto de Deus na tua vida, há um projeto de Deus na tua história. E talvez quem o impede, quem colocou empecilho, é a sua própria condição, o seu próprio comportamento. Então no tempo de Eli, o povo havia distanciado, havia pecados que se tornaram iniquidade. Pastor, o que difere o pecado da iniquidade? O pecado é errar o alvo. A iniquidade é um pecado que faz errar o alvo e não ter sentimento, remorso. Ou seja, a iniquidade é acostumar com o pecado. De primeiro pecava, havia um peso no coração, um sentimento: olha, eu pisei na bola com Deus. Hoje não, peca-se, está tudo bem. Deus é amor, Deus é misericórdia. É o Pai bonachão que está sentado lá e vai mandar graça para nós. A Bíblia diz: se arrepender, deixar, vai alcançar misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E quando a nação, quando o homem, aleluia, ele se distancia de Deus, a primeira coisa que Deus faz é sair do meio da congregação. Aonde havia alegria, aonde havia disposição de lutar, aonde havia força para pelejar, em qualquer que fosse a circunstância, começa a vir tristeza, angústia e enfado. Você deita cansado, levanta cansado, vive cansado e não tem ânimo e nem alegria. Este é um grande sinal de que Deus, Ele não está manifestando sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 40, diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, aleluia, subirão e não se cansarão. Para aqueles que esperam no Senhor. Porque Deus, Ele é renovo, Ele é vida, Ele é graça, Ele é paz e também é misericórdia. A persistência do pecado faz Deus sair do meio da congregação e permitir que o inimigo venha. E aqui está a grande dor de muitas vidas e de muitos corações. Porque na nossa vida, ou Deus está trabalhando, ou o inferno está trabalhando. Ou Deus está agindo, ou demônios estão agindo contra as nossas vidas. O mundo espiritual é regido por dois reinos: o reino da glória de Deus, mas o reino do principado das trevas. A inclinação, aleluia, da carne leva para o reino das trevas. A inclinação do espírito leva para o reino de Deus. E a Bíblia diz que no tempo de Eli, Deus não falava mais com o povo. Não havia profecia. E a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, há uma corrupção, porque o que traz vida é a palavra. Deus não falava mais em profecia, Deus não falava em sonhos. E aí Deus levanta, uma mulher estéril. Olha como que Deus trabalha. Deus precisava falar, Deus precisava trazer uma palavra. E aí está lá no meio do dia do perdão, estava lá uma mulher que era esposa de um homem que tinha uma rival. A Bíblia diz que era sua rival, a Penina, que a mulher tinha filho, irmão, igual chocadeira, né? E a Ana era estéril. E a Bíblia diz que Penina aborrecia a Ana. Já pensou? A Penina pegava o menino, vinha assim, puf, quase passava em cima da Ana. Diz que ele era uma afronta. Mas um dia ela chega decidida a Deus, e Deus decidido lá em cima, e ela decidida aqui na terra: Deus, eu preciso de um filho, se eu me der, ele vai ser teu. Ele vai ser nazireu de Deus. Ele vai ser um instrumento do Senhor. E o Senhor pode falar com ele. O nazireu de Deus era uma pessoa separado.
E Deus falou assim: topo, aceito. No outro ano, ela está lá apresentando a criança. Desmamou a criança, ele fica ao cargo do sacerdócio. Mas era uma criança que o Espírito de Deus se movia, e a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus e também diante dos homens. Pode ser a luta que for, pode ser a sequidão que for, mas se você dispor em buscar Deus, Deus vai falar exclusivamente com você. Amém? Pode ser a maior sequidão espiritual, ninguém está vendo nada, ninguém está conseguindo ouvir nada de Deus, mas se você dispor a buscar, Deus vai falar exclusivamente com você, porque Deus tem compromisso com aquele que é fiel a Ele. Deus usou uma criança e disse: olha, Eli, vou acabar com essa bagunça no meio da congregação. Prostituição, pecado, um dormindo com o outro, o cabo não era casado dormindo com a outra. É uma bagunça. Ele falou: vou acabar com esse negócio. E sabe quem que eu vou usar? Os filisteus. E vai roubar de vocês o maior bem que vocês têm. Todo judeu tinha um orgulho da arca, porque acreditava o judeu que aquele lugar do Moriá, do Monte Moriá, o centro do templo, era ali o centro de toda a terra. Todo o governo de Deus na terra estava ali. Era no imaginário de todo judeu. O que aconteceu? Deus levanta os filisteus e vai em direção a Siló, porque a arca nesse tempo estava em Siló, não estava em Jerusalém. Jerusalém, quem a conquistou foi Davi. Estava em Siló, e Siló era o centro religioso de Israel. Aí Deus vai lá no coração do rei dos filisteus, fala assim: rapaz, você não está fazendo nada? Vai lá em Siló e dá um cacetão naquele povo lá. É meu povo, mas o trem lá está bagunçado. Eu vou usar a sua mão para corrigir. Aí vem o filisteu, sem mais sem menos, vamos guerrear com Israel. Aí o judeu, o israelita, sabia que tinha a arca da aliança, falou: vamos pegar a arca. Por quê? Quando o sacerdote colocava a arca no ombro, Deus abria, aleluia, as águas para passar. Quando colocava a arca no ombro, Deus dava vitória. Só que aquela arca não tinha sentido nenhum se não tivesse a presença de Deus. A tua vida não terá sentido se não houver presença de Deus. A tua história não terá sentido se não houver presença de Deus na tua vida. Você vai ser simplesmente mais um ser humano que passou na terra e foi embora dessa terra. Presença de Deus é que faz a diferença na sua vida. Deus já havia saído, Ele levou a glória dele da arca e foi embora. Porque Deus não habita aonde está o pecado. Davi, quando ele pecou, ele viu o Espírito de Deus indo embora. Ele caiu prostrado e disse: Deus, não retire de mim o teu Espírito e não me lances fora da sua presença. Eu errei, mas eu preciso do teu perdão. Me perdoe e me ajude. Os filisteus se levantaram, foram lá no Eli. Eli, prepare aí os levitas, põe a arca sobre os sacerdotes e vamos para a batalha. E Deus não estava naquela batalha. Eu te pergunto nessa noite: Deus está na tua batalha? Deus está pelejando por ti ou Ele é o seu adversário? Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele levanta para pelejar. Ele diz para a nação de Israel: não te preocupes, porque essa peleja não é tua, é minha, diz o Senhor dos exércitos. Mas se você estiver na presença do Senhor, Deus, Ele quer lutar por ti, irmã. Deus, Ele quer lutar por ti, irmão. Deus, Ele quer te dar vitória, minha irmã. Deus não estava pelejando por Israel naquele momento, porque Deus estava instigando o inimigo a vir contra a nação de Israel. Eles então, em um ato, aleluia, de misticismo, eles pegam. Não tinha adoração, estavam secos dentro deles mesmos, não sentia a presença do Senhor, mas em um ato de misticismo, correram lá, pegaram os sacerdotes, colocaram as arcas sobre os seus ombros, vamos para a batalha.
E foi a maior derrota de Israel naquele dia. O Eli estava lá preocupado, sentado no pilar. O inimigo veio, destruiu todo o exército, matou os filhos de Eli e levou a arca da aliança para a terra dos filisteus. Aleluia. A arca de Deus foi embora. Chegou lá, colocaram a arca dentro do templo do Deus Dagom, o Deus dos filisteus, e dançaram, e cantaram, e acharam bom. Falou: olha, o nosso Deus é maior do que o Deus de Israel. Olha a arca dele aqui, do ladinho do nosso Deus, subjugamos o Deus de Israel. Aleluia. Mas Deus diz assim: não há santo como eu, não há ninguém maior do que eu, o Senhor, porque eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Aí os cabas colocou a arca lá dentro e foram embora. Foram dormir, vamos dormir. E festejou, não, vamos dormir. Chegou lá no outro dia, o Deus Dagom estava prostrado, aleluia. Porque aonde está a presença do Senhor, aleluia, prostram-se todo o joelho e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Pô, rapaz, quem que derrubou esse camarada aqui? Levantaram de novo, puseram o camarada de pé, aí festejaram e ficaram alegres, aí foram dormir de novo. Chegou no outro dia, estava cortada a cabeça do ídolo Dagom, porque ali estava a presença de Deus naquele local. E sabe o que Deus fez? Deu uma enfermidade em todos os filisteus. Todos os filisteus, do menor ao maior, sofreram com hemorroidas. Misericórdia, irmão. O cabra ia sair para a batalha, não podia, porque não podia sentar no cavalo. Já pensou que percorreu uma distância longa, irmão, com a enfermidade dessa? Aí estava perecendo. Foram lá e perguntaram: o que a gente faz para agradar a Deus? Olha, faz uma representação das hemorroides, coloca aí dentro, faz um carro novo, né? Põe em cima dos bois e não põe ninguém para guiar, não. Deixa que os bois vão sozinhos. Se eles forem para dentro da terra dos filisteus, então nós sabemos que não tem Deus nenhum nessa arca. Mas se eles forem e andarem para a terra de Israel, aí nós sabemos que tem Deus sobre a vida deste povo. Fizeram um carro novo, em bois que não havia colocado sobre eles arado, aleluia, e puseram a arca em cima daquele carro, e os bois com a arca atrás foram, e a Bíblia diz assim, que os bois foram mungindo. Sabe o que significa isso, irmão? Aleluia. Porque eles não sabiam falar, não sabiam dar a glória a Deus, mas eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Então, sabendo que a presença de Deus estava ali, eles estavam adorando o Senhor. E nessa noite, muito boi está ganhando de irmãos aqui neste lugar, porque sabemos que a presença de Deus está aqui e não conseguimos adorá-lo. E foram os bois, irmão, mungindo até a casa de Abinadab. E foi ele o sacerdote que foi escolhido para guardar a arca de Deus. Ficou lá, esqueceram da arca. Aí veio, né? O Samuel cresceu, tornou sacerdote, juiz, profeta. Aí o povo pediu um rei, aí Deus deu um rei, veio Saul. E nada de arca. Nada de arca. Aí Saul morre, Deus levanta outro moço. Levanta Davi. Primeiro ato da administração de Davi, depois que ele tomou como reinado todo Israel, porque ele reinou 7 anos em Jerusalém e depois em todo Israel. 7 anos depois, primeiro ato administrativo: aonde está a arca de Deus? A arca de Deus tem mais de 20 anos, quase 30, que está lá na casa de Abinadab. Vamos embora. Só que ele pegou a arca e trouxe no mesmo carro que os filisteus haviam feito. E foi o grande problema, porque a arca é para ser carregada nos ombros. Morreu Uzá,
Tocou na arca, morreu. Moisés se entristeceu, Davi se entristeceu, mas depois ele ficou sabendo que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, porque a arca de Deus foi levada para lá. Ele levantou os sacerdotes, ele vestiu um linho fino, mandou a arca ser colocada nos ombros dos sacerdotes e levou-a para Jerusalém. Venha, Senhor, tu e a arca da tua aliança, e toma o lugar que lhe é devido. Fique de pé. Felizmente meu tempo acabou. Aleluia. Davi, ele fez um ato que agradou o coração de Deus. Deus falou: esse cabra é segundo o meu coração. Vou fazer uma promessa para ele. O que é, Senhor? Davi, não faltará varão que se assente no reino nas suas gerações. Deus fez uma promessa: Davi, o teu reino não vai acabar, porque os seus descendentes vão reinar. Você lembra do cego Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi o rei eterno da descendência de Jessé. Deus cumpriu a promessa, porque um homem trouxe a arca. O que você está trazendo para a tua vida? Porcaria, pornografia, mentira, engano, vício. O que você está trazendo para a tua vida? Se você trazer a presença de Deus, você vai ser abençoado sobre a face da terra, e por fim você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Traga a presença, atraia a presença de Deus para a tua vida. Viva uma vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos ter um pedido de oração aqui para a irmã Domingas. Saúde, né? Pedido de saúde, oração pela sua saúde. A irmã Miriam Santana novamente, pedido de saúde, vamos orar por ela. E vamos continuar orando também pela vida da mãe do Vitor, né?